e estudando Romanos 3:23 com Cauã Peltrick. Graça e paz. Nós agora estamos no nosso segundo estudo de Romanos capítulo 3, verso 23. Então você já pode abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 23, que diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O propósito desse estudo é, primeiro, para quem não conhece o Evangelho, a Palavra de Deus. E o segundo propósito, objetivo desse estudo, é para aqueles que desejam pregar a Palavra do Senhor. Então, esse estudo irá tanto servir para quem não conhece, para quem, assim, seu algoritmo lhe recomendou esse vídeo, como para aquelas pessoas que desejam conhecer a Palavra de Deus, se aprofundar, ter um conhecimento a mais para serem capacitadas ao evangelismo. E no estudo anterior, nós tivemos uma visão geral desse versículo. Eu expliquei e falei que ele se divide em duas partes. A primeira é sobre mim e a segunda é sobre você. A primeira diz: Pois todos pecaram. E a segunda, que é sobre Deus, e carecem da glória de Deus. Eu também expliquei o que cada palavra quer dizer. Você pode rever de novo aquele estudo. Também memorizar todas as ilustrações de cada estudo. Não sei quantas partes terão. Talvez terá umas 3 partes ou 4. Não sei até onde irá. Então, vamos entrar aqui no nosso segundo estudo. E nesse estudo, eu gostaria de enfatizar a primeira parte desse versículo, que diz: Pois todos pecaram. Eu gostaria de destacar aqui, só nessa expressão, pois todos pecaram, 3 pontos, que é o que a Bíblia mais fala sobre nós, e que também é importante nós aprendermos de início. A Bíblia fala 3 coisas. Primeiro, que nós já nascemos pecadores, que nós já nascemos maus, inimigos de Deus. Então, por assim dizer, nós não somos flor que se cheire. E também a Bíblia diz, no Salmo 51, verso 5, Davi falando: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. A palavra iniquidade ali em grego quer dizer anomia. A partícula a significa sem ou ausência. Nomia ou nomos é lei. Eu já nasci sem lei. Eu já nasci sem uma regra. Eu já nasci sem vontade de obedecer à palavra de Deus. Isso é nascer em pecado. Nascer sem o desejo de obedecer à palavra do Senhor. Eu nasci na iniquidade. E também o Salmo 58, verso 3, diz que as crianças mal nascem e já se descaminham proferindo mentiras. Então nós somos maus desde o dia em que nós nascemos. E eu gostaria de que você imaginasse isso, essa ilustração. Imagine que você tem um filho ou uma filha de 3 anos de idade. Você coloca essa criança em um quarto e pega todos os brinquedos que ela tem. E você vai colocando de um por um na mão dessa criança, até encontrar um brinquedo em que ela não goste. Então ela joga aquele brinquedo fora. Você tenta colocar de novo na mão dela e ela joga fora de novo. Você coloca de novo na mão da criança e ela joga fora de novo. O que você faria para aquela criança amar aquele brinquedo? Bem, você poderia fazer assim. Você poderia pegar outra criança da mesma idade, 3 anos, colocar na frente da primeira criança, que é o seu filho ou sua filha, pegar o brinquedo que ele ou ela não gosta e colocar na mão da segunda criança. Então, a primeira criança iria tomar o brinquedo da segunda criança.
E a partir daí iria se iniciar a Terceira Guerra Mundial. Você já percebe o egoísmo desde quando é criança, não querendo compartilhar as coisas? Também você já viu alguma criança batendo no rosto da mãe, bebezinho? Talvez já tenha visto. Isso é uma evidência de que nós já nascemos em pecado. Por isso a criança também deve ser ensinada desde quando é pequena. Porque se ela não for podada, não for disciplinada, ensinada, ela vai se tornar muito mais pior do que ela é, um pequeno demônio. Isso é verdade. E não são palavras que agradam, mas é necessário dizer. E aqui, pois todos pecaram. Nós temos agora o segundo ponto, o que a palavra diz sobre nós. Segundo, que os nossos pensamentos também são maus. O nosso coração é mau. E também os nossos desejos são maus. Como diz Jeremias 17:9, o coração é desesperadamente corrupto. Quem poderá compreendê-lo? E também Jesus diz que é do coração que procedem maus pensamentos. Furtos, imoralidade sexual, blasfêmias, mentiras, avareza e assim por diante. Tudo isso procede de nosso coração, conforme está escrito em Mateus 15, verso 19. Com isso, eu gostaria de que você imaginasse a seguinte imagem. Imagine que eu tenho aqui na minha mão um pendrive. E eu consigo colocar todos os seus pensamentos, tudo que você imaginou e pensou, nesse pendrive ou em um cartão de memória. Então eu digo, amanhã eu vou em sua casa. Eu quero que você reúna o seu pai, sua mãe, chame ele, seus amigos, todos. E nós vamos nos assentar nessa sala. Eu irei colocar um filme para você. E nesse filme, nesse pendrive aqui, tem tudo que você imaginou, tudo que você pensou. Até na escuridão que ninguém sabia. Todas as suas obras que ninguém viu. E nós vamos nos sentar naquela sala, de frente da TV. Eu irei colocar o seu filme. E aí, o que você faria? Será que você ficaria para assistir o que você fez? Ou você sairia correndo? Talvez você fugiria. Por quê? Que você já pensou muita besteira. Que se os seus amigos estiverem ali, naquele mesmo dia eles irão deixar de ser os seus amigos. Porque você já pensou coisas muito ruins acerca deles. Então, isso prova de que nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos são corruptos, são maus. Não apenas maus são os nossos pensamentos, mas continuamente mal, como está em Gênesis 6:5. E viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra, e que todo o seu desígnio, que os pensamentos do seu coração eram continuamente mal. Isso mostra, ali em Gênesis 6:5, a terra antes do dilúvio. E depois do dilúvio, quando Noé sai da arca, a maldade começa a reinar novamente. Porque o dilúvio só lavou a terra dos homens, mas não purificou o coração deles. Então esse aqui é o segundo ensinamento de Romanos 3:23, junto com outros versos também da Bíblia que falam sobre nós, que o nosso pensamento é mau. E o terceiro ensino aqui, terceiro tópico, é que também, por conseguinte, por já nascermos maus, por nós termos um coração corrupto e também desejos inclinados ao pecado, por conseguinte, as nossas ações, as nossas obras e os nossos atos também são maus, corrompidos. E eu gostaria de também aqui abrir lá sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo
6, que fala sobre as obras que são más. E quais são as obras? Está aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Ou vocês não sabem que os injustos herdarão o reino de Deus? Ou melhor, que não herdarão o reino de Deus. Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então isso aqui são obras. Não apenas pensamentos, mas também obras. Não apenas desejos, mas também atos que a palavra de Deus condena. Porque há um padrão a ser seguido, como já havia falado antes. Então, os nossos atos, as nossas ações também são más. Você já viu porcos espinhos se abraçando? Não? O que acontece se um porco espinho se abraçar com o outro, encostar um no outro? Eles irão se machucar, não é verdade? Assim também, nós muitas vezes, ao nos aproximarmos das pessoas, nós machucamos elas com palavras e também com ações. Mas não deveria ser assim, mas é assim por causa do pecado. Eu também gostaria de que você observasse uma coisa. Toda a criação de Deus, toda a criação, apesar do pecado, ela obedece às ordens de Deus. Ela obedece às leis que Deus estabeleceu no universo. Se, por exemplo, você jogar essa caneta aqui para cima, ela vai sair flutuando? Não, ela vai cair para baixo. Porque é uma regra, é uma lei que Deus estabeleceu. A lei da gravidade, da gravitação. Então você vê que o Sol, ele nasce e se põe. Todos os dias nasce e se põe. E também tem, como se diz, as estações, né? Outono, primavera, verão, inverno. E cada estação também tem o seu tempo de início e fim. Você também vê as plantas que elas brotam do chão, crescem, dão os seus frutos. Algumas murcham, elas também se reproduzem. Então tudo é um ciclo. Tudo tem uma ordem que Deus estabeleceu. Então por que você acha que os mares não engolem a terra? Porque Deus estabeleceu leis para isso. Então quero que você imagine o seguinte. No dia da criação, Deus diz para o sol: Sol, brilhe. E o sol diz: Amém, e brilha. Deus diz para os montes: se elevem. E os montes dizem: Amém, e se elevam. Deus diz para os vales: se abaixem. E os vales respondem: Amém, e se prostram e obedecem. Deus diz para o mar: até essa linha você chegará, e daqui você não passará. E o mar diz: Amém, e obedece. Mas, quando Deus chega até você e diz: venha, você diz: não. Percebeu? Toda a criação ela obedece uma ordem, menos você. Eu também queria que você agora abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 64, verso 6, que também diz sobre as nossas obras, as nossas ações. Olha só o que diz também sobre as boas obras. Eu falei das obras más, mas também vou falar aqui sobre as ações que são boas. Para aqueles também que se acham que são bons. Certa vez eu estava pregando para uma mulher católica que estava em um bar, inclusive eu fui pregar em um bar, ela estava lá dançando com roupa curta, sensual. Quando eu fui me aproximar dela, ela falou assim: olha, eu sou católica, eu não matei, eu não bebi, eu também não fumo, e Deus liberou o sábado.
certamente ela achava que era salva, sendo que não era, porque pensava que fazer coisas boas ou não fazer o mal é um requisito para a salvação. Não, não é. Está enganada. Não é assim que as coisas funcionam. Então, abra sua Bíblia em Romanos, ou melhor, Isaías capítulo 64, verso 6. Isaías 64, 6 diz assim, só vou ler uma parte. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. Todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Você ouviu o que acabou de ser dito aqui nesse versículo? Que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. E essa aqui é uma linguagem forte. Aqui tem várias ilustrações e várias imagens também que poderia usar para ilustrar esse verso. Mas também são coisas tão nojentas que eu não vou nem falar aqui. Mas eu iria usar outra ilustração. Então, imagine que você vai para o Rio de Janeiro e lá você encontra um homem leproso. Você já viu a lepra? A lepra é uma doença que ela vai comendo o corpo aos pouquinhos. É parecido com a sarna de cachorro que vai comendo o animal. A lepra é parecida. Você fica como se fosse um morto-vivo. É como se fosse um zumbi. Então você encontra aquele leproso cheio de feridas e também saindo pus e sangue pelo seu corpo. Você vê ele e pensa: o que eu posso fazer para ajudá-lo? Então você tem uma ideia. Já sei. Eu vou comprar o melhor tecido do Rio de Janeiro. Eu vou comprar e vou encobrir esse homem. Então você compra o tecido, você volta para aquele leproso, você limpa aquele leproso, dá um banho nele e você cobre aquele homem com o melhor tecido que você encontrou. Então você pensa: agora sim eu consegui ajudá-lo. Eu fiz bem. Mas não vai durar muito tempo. Aquela lepra vai piorar. O sangue vai começar a sair. E também o pus. E logo logo, aquele pano bonito e belo, o melhor pano que você comprou, irá se sujar de sangue. E depois irá apodrefar, ficar fedendo. Irá ficar sujo. Assim também são as suas obras. Assim também são as minhas obras, as nossas obras. São como trapos da imundícia. Porque também não é por boas obras que o homem é salvo. Não é por boas obras que o homem é salvo. Apenas. Como havia falado também, o requisito para a salvação é que você tem de ser perfeito até o dia, desde o dia que você nasceu até o dia que você morrer. Não pode haver erro, não pode haver falha. Se isso acontecer, o juízo de Deus virá sobre você. E também você sabe qual é o maior mandamento? O maior mandamento da palavra não é pregue o evangelho, como eu estou fazendo aqui agora. Perdão, um pouquinho doente. O maior mandamento da palavra de Deus não é leia a Bíblia ou tenha muito conhecimento, seja sábio. Também não é esse. O maior mandamento não é que você se case ou seja um missionário ou tenha muito dinheiro, ajude os pobres. Não é esse. O maior mandamento é ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E eu quero também que você entenda que nenhum homem aqui dessa terra, nenhuma pessoa aqui do universo conseguiu cumprir esse mandamento, a não ser um, que é Jesus Cristo.
e a salvação é apenas pela fé em Jesus. Essa aqui é a boa notícia do Evangelho, mas o nosso estudo não acabou por aqui. Então, meus amados, que nós possamos aprender isso. Que primeiro, nós já nascemos pecadores, miseráveis, longe de Deus. Segundo, que os nossos pensamentos são maus. E terceiro, que as nossas ações também são más. E que a salvação é somente por meio de Jesus, que nós iremos ver mais à frente. Então, espero que tenham entendido. Vocês também podem comentar aqui embaixo nos comentários o que acharam desse estudo. Se houver também alguma pergunta, irei fazer o mais possível de esforço para responder. Então, que o Senhor os abençoe, que os guarde e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém.